Eu não sei se eu conheço, eu com certeza não conheço a todos, e não sei se todos me conhecem. Meu nome é Billy Pinheiro, e moro atualmente no Rio de Janeiro, e morei muitos anos em Macaé, né? E ali em Macaé estivemos juntos, servindo ao Senhor com outros irmãos, e agora já estamos desde 2008 no Rio de Janeiro. E a nossa expectativa é de que nesses dias juntos a gente possa ouvir a voz de Deus. E num segundo passo, quando ouvirmos a voz do Senhor, a nossa expectativa é que a gente receba e obedeça essa palavra. Então, eu gostaria de convidar cada um que estivesse fazendo esse convite ao Senhor, para Ele poder falar ao seu coração. E talvez você não se preocupasse com um outro membro da sua família, mas que você se preocupasse até mesmo com você, abrisse o seu coração para o Senhor. Eu creio que quando nós estamos juntos, como a palavra do Senhor nos diz, o Senhor fez essa promessa que quando nos reunimos em torno do seu nome, Ele estaria presente. E nós estamos crendo nisso, né? Então, que hoje você faça essa oração, te convido a fazer esse pedido ao Senhor. Senhor, fale ao meu coração. Eu quero estar aberto para o Senhor falar comigo. E pela graça do Senhor, pela ajuda do Teu Espírito, eu quero te obedecer naquilo que o Senhor falar. Isso vai ser algo revolucionário para nós, viu? Posso te garantir isso. Que Deus nos ajude então, irmãos. Espero que enquanto eu estava falando aqui, você já tenha feito esse convite aí. Se você não fez, faça aí no silêncio do seu coração. Senhor, fale comigo e me ajude a obedecer a Tua voz. Amém. Nós vamos estar falando sobre família, não é isso? Esse é um assunto do coração de Deus, né? Não é nem nós mesmos que estamos tão interessados, Deus está muito mais interessado. Uma família americana, eu estava vendo um documentário há pouco tempo, e aquilo me levou a pensar muitas coisas e a refletir. Uma família bonita, o pai e a mãe cristãos, frequentavam uma assembleia de irmãos, os seus filhos muito bem educados, tinha uma moça, já era moça, e mais dois meninos, né? A diferença, se não me engano, uma diferença pequena de idade. A mais velha já estava com seus 16, quando estava falando sobre esse documentário, o outro estava acho que com 11 e um outro assim de 8 anos. E participavam, né, ativamente na atividade naquela assembleia, naquela igreja local. Os pais tementes ao Senhor e ensinaram o Evangelho para os seus filhos. E a moça então, a menina mais velha, chegou à idade de 16 anos. O pai generosamente deu a ela um carro, já nos Estados Unidos com 16 anos já pode dirigir. Então para ela se locomover. E ela começou a namorar um rapaz, mas os pais notaram que aquilo não estava sendo bom para aquela moça. E pediram para ela que não continuasse, e mostrou para ela, e ela concordou. Então, deixou de namorar aquele jovem. E aconteceu que, pouco tempo depois, aconteceu uma catástrofe terrível. Porque enquanto os pais estavam dormindo, e os dois garotos já estavam dormindo, eles foram surpreendidos e foram assassinados, brutalmente assassinados.
Aqueles 2 garotos foram praticamente decapitados, né, com um instrumento tipo uma espada, alguma coisa assim. Também deram tiros. E o pai, por um milagre de Deus, ele conseguiu, naquela situação toda, com tiro, ele também estava acidentado, conseguiu sair e, em resumo, né, ele sobreviveu. E começou uma longa investigação policial para saber o que tinha acontecido. E, resumindo bastante a história, aquela moça, aquela jovem, muito tranquila, amável, se uniu ao jovem que ela estava namorando, e ela já estava usando drogas, etc. E então planejaram, ela partiu dela, depois de todas as investigações, eu estou resumindo muito, 2 horas de documentário. Então, ela foi a cabeça, a mentora, junto com a namorada e mais 2 comparsas, de assassinarem toda a família. Por milagre, o pai não foi assassinado. Isso depois de uma longa investigação, ela negando e aquela situação toda. E o pai, depois que os policiais descobriram aquela situação toda, ele estava praticamente se negando a acreditar que a filha deles, uma doce filha, né, tinha intentado assim, matando, né, o restante da família e inclusive a ele quase que também o levou à morte. E interessante que aquele repórter conversando com essa moça que já estava presa nessa altura, e ela comentando, e ele tentando conversar com ela e queria indagar dela o porquê que ela fez aquilo, né? Mas não havia, ela não sabia explicar, etc. Mas ele ainda falou, olha, fiquei sabendo que você inclusive tem uma voz muito bonita e que você canta muito bem, cantava na igreja. Ela é assim, você poderia cantar alguma dessas canções? E, de fato, ela começou a cantar uma música. Maravilhosa Graça, Amazing Grace. Lindamente, um rosto de anjo cantando. E aquele pai, depois de toda essa situação, ele teve a graça de Deus de perdoar a filha. E ele era a única pessoa que, naquele momento do documentário, que visitava a filha. Ele a perdoou e desejava realmente que ela fosse plenamente restaurada. Isso é algo assim chocante, aquilo me deixou pensando, por que não deu certo essa família aos olhos humanos? O que aconteceu de que aquela jovem fizesse uma coisa tão tremenda assim, terrível, aos olhos não só de Deus, mas da sociedade? Que brecha foi que esses pais deram? Qual foi a culpa que esses pais tiveram? O que eles não fizeram direito para aquela filha tomar aquela atitude? Normalmente são essas perguntas que, de um modo geral, nós, cristãos, fazemos, não é? O que foi que os pais erraram? Irmãos, essa é a realidade das famílias. Hoje, mesmo as famílias cristãs podem enfrentar problemas terríveis.
Mas que devemos tomar o primeiro cuidado é não fazer essas perguntas que eu estive fazendo aqui. E não lançar juízo temerário sobre os nossos queridos irmãos. Porque na nossa cabeça nós temos aprendido um evangelho mais ou menos de causa e efeito. Você faz isso e você é recompensado com aquilo. E às vezes não é assim, viu, irmãos? Às vezes não é assim. É verdade que a palavra do Senhor nos assegura que aquilo que nós semearmos, nós também vamos colher. Mas quando se trata de família e quando se trata de criação de filhos, por exemplo, às vezes a questão não é tão linear. E uma coisa eu posso garantir a vocês: se os pais e aqueles que não são pais aqui estão a caminho de ser e aqueles que um dia serão, se você fizer as coisas erradas e não seguir as orientações do Senhor na sua palavra, certamente você não vai colher bons frutos com relação à criação dos seus filhos. É garantido. Às vezes ainda nem assim é garantido. Às vezes tem a misericórdia de Deus. Eu já vi pais terríveis, não criaram os filhos de acordo com a vontade de Deus, e aquele filho ou aquela filha deu super certo. Olha, eu olho assim, não acredito. Mas normalmente, se você não faz aquilo que o Senhor disse que deve ser feito, o resultado é quase que desastroso, quase certo. Agora você pode fazer tudo certo, aquilo que está ao seu alcance, você pode ser diligente, fazer tudo o que está ao seu alcance, aquilo que é bom e etc., cumprindo os preceitos da palavra do Senhor. Eu quero dizer a você, e talvez seja notícia ruim, mas não é certo que tudo vai ser tranquilo. Pode ter muita tempestade nessa viagem. E aí então, irmão Billy, o que faço? Então se a gente faz tudo certo, não é, quer dizer que não é garantido, e agora? Agora isso, irmãos, o agora é que isto deve nos levar a nos humilhar diante do Senhor. Porque toda boa obra, todo dom perfeito também, vem de quem? Do Senhor. Não é porque você é um pai bom e uma mãe boa que os seus filhos serão bons. Não. É pela graça só e misericórdia de Deus. Eu estou dizendo tudo isso, que eu gostaria, irmãos, que nesses dias a gente pudesse ter até mesmo um choque de realidade. Mas que isso nos levasse a nos humilhar diante do Senhor e nos dar temor ao coração com relação a esse assunto. E que nos levasse a buscar o Senhor para que Ele fizesse a obra. É Ele. E que ninguém, se tem uma família ajustada, maravilhosa, bata no peito e diga: eu consegui. Eu fiz tudo direitinho. Eu realmente eduquei no caminho do Senhor. A família é maravilhosa porque eu sou o cara. Sabe? Se você faz isso, cuidado. Cuidado. Provérbios diz que a soberba precede a ruína. Então, sabe, irmãos, muita sobriedade no nosso coração, muito temor de Deus, muita reverência diante do Senhor com relação a esse assunto. Muita dependência do Senhor. E que o Senhor nos livre, sabe, de olharmos para os nossos irmãos com seus problemas, com seus traumas, com as suas dificuldades, com as tempestades que eles enfrentam, e olharmos para eles e dizermos: está vendo? Olha lá, isso é disciplina de Deus. O irmão está passando isso, a irmã está passando isso, está vendo? Isso é disciplina.
Ó, não deu brecha, tá vendo? Longe de nós, irmãos, longe de você isso. Se algum dia você fez isso, eu peço a você que se arrependa e não tenha um coração de juízo. Na realidade, o Senhor disse que a misericórdia que ela faz com o juízo, ela triunfa sobre o juízo. E com a medida com que você medir, você será medido. Olha, isso não é para dar temor na gente? Não é não? Nós temos que ter temor. Sabe, irmãos, depois que aconteceu a queda, depois que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, houve uma maldição. A terra agora produz, e como maldição, o Senhor disse isso para Adão, a terra produziria, e ela está produzindo, os cardos e abrolhos. Espiritualmente, acontece isso também, não é? Há cardos e abrolhos. Há coisas terríveis, porque a nossa natureza é pecaminosa, está caída, e nós dependemos agora só do Senhor. Então, esta é a realidade da família. E mesmo família cristã, mesmo família de irmãos na fé. Por sermos pessoas que conhecemos o Senhor, não significa que não vamos passar por aflições. Mas a questão é que o Senhor está conosco, irmãos. E deve haver esperança nos nossos corações, firmeza de fé, firmeza de propósito, em avançar junto com o Senhor, crendo na sua misericórdia, na sua graça, de que Ele vai nos levar a bom termo com relação à nossa família. Mesmo que às vezes no momento é um momento de tribulação, de apreensão, de dificuldade, mas nós cremos e avançamos crendo nisto. Então esta é a realidade das nossas famílias. E nós precisamos encarar isso. Eu li uma definição recente sobre família, eu quero ler com você. Diz assim: família é um grupo de pessoas, preste bem atenção, cheias de defeitos. Ou talvez só a sua família que seja exceção, né? Talvez a sua seja. Cheias de defeitos que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolva a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, o direito e dever, limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Quantos pais exigem dos filhos, né, uma perfeição que eles jamais tiveram, né? Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Eu achei linda essa palavra sobre família. Sabe quem disse isso aqui, irmãos? Vocês vão ficar surpresos. Acho que vocês nunca saberiam. Papa Francisco. Palavra de Deus. Do Evangelho. Irmãos, onde é que nós
temos a maior oportunidade de vivermos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Me responda. Onde? Em casa, na família. Onde nós temos a maior oportunidade de exercermos amor? É na família. Como ele disse, a caridade, você entender os limites, você fazer ao outro aquilo que você deseja que seja feito a você. Onde você vive o Evangelho? Com maior plenitude, que você tem mais oportunidade. Às vezes não vivemos, né? Onde? Em casa. Então, irmãos, eu desejo assim que Deus nos desperte para essa realidade. Porque são coisas assim que todos nós falamos, que a gente está cansado às vezes até de ouvir, ouve bastante. Mas são coisas extremamente simples, mas tem que ser realidade. Quando nós falamos em educação de filhos, quando a gente fica falando às vezes nos papéis, né, o papel do marido, o papel da esposa, né, o papel dos filhos, os relacionamentos, né? Então a gente conhece qual é a teoria, a gente conhece quais são os versos da Bíblia que falam sobre aquele assunto, e a gente então fala de uma maneira muito, às vezes assim, coloca numa perfeição, e falamos como se já fôssemos doutores naquele assunto, mas às vezes, irmãos, ainda estamos muito longe de viver aquela realidade. Você quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Viva o Evangelho a partir da sua casa. Pais e filhos. Viva a partir da sua casa. É fácil nós chegarmos aqui, irmãos, num salão aqui juntos, né? Levantarmos nossas mãos, adorarmos o Senhor, né? E é maravilhoso fazermos isso. Mas, e lá dentro da nossa própria casa, irmãos? Não é? Como é que é meu trato com a minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos, né? Se somos jovens ainda moramos com mais irmãos em casa. Nós podemos achar que somos bons cristãos, mas na nossa casa nós somos muito provados. Então, irmãos, família realmente é isso, sabe? É um grupo de pessoas, a partir de você, com muitos defeitos. Muitos defeitos. Mas que, porque são nascidos de novo, têm o Espírito Santo, têm a graça de Deus, para prosseguirem, a despeito das fraquezas, das dificuldades. E esse é o desejo do Senhor, de pessoas pecadoras, cheias de problemas, nos levar ao aperfeiçoamento em Cristo, e a partir da nossa família. Qual foi o propósito de Deus ao estabelecer a família? Quando Deus criou o homem, o que o Senhor tinha em mente ao criar o homem? Vamos ler alguns trechos da palavra que vai nos ajudar e que vocês já conhecem muito, mas vamos abrir no primeiro livro, em Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Agora preste atenção aí. Está dizendo que Deus criou o homem. Agora esse homem, quem é esse homem que Deus criou? Diz aí, macho e fêmea os criou. Olha só, você já tinha prestado atenção nisso? Acho que sim, já leu várias vezes. O homem não é o homem macho só. O homem é o homem macho e a mulher fêmea. Quando Deus criou o homem, Deus criou Adão e em Adão já criou Eva. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem, não uma pessoa, mas Deus criou o homem, macho e fêmea. Em Adão já estava Eva. Depois vocês veem que mais à frente um pouquinho vai falar como foi que Eva foi formada, como que ela veio. E ela veio, né, do lado de Adão, foi tirada dele. E ele diz, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deus criou o homem. E no conceito do Senhor é família. Era o homem e a mulher. Era o macho e a fêmea. E quando Deus criou o homem, ele disse, olha, façamos o homem, né? A divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Façamos o homem à nossa semelhança, à nossa imagem. E tinha um propósito aí. E o propósito que foi colocado de uma maneira muito simples aqui, para que nós compreendêssemos. Disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Como é que você vai ser fecundo, multiplicar, se não há famílias? O desejo de Deus é famílias. A unidade no coração de Deus menor é família. E aqui havia um propósito, então, sujeitar a terra. Enchê-la e sujeitar. Ou seja, de maneira ainda que muito embrionária, lá quando Deus criou o homem, de maneira muito pequena ainda, quando Deus criou o homem, né? O Senhor já tinha colocado ali o propósito dele ao criar o homem, que era governo, que era governar sobre essa terra em unidade com Deus e trazendo glória a Deus por isso. Esse foi o desejo de Deus, que o homem, a família, servisse ao Senhor e que subjugasse todas as coisas e trouxesse todas as coisas sob o governo junto com Deus. Mas nós já sabemos da história. Logo em seguida, houve a queda. E aí então entrou a história da redenção. A redenção é um intervalo aí, vamos chamar assim, um parêntese nessa história do propósito de Deus. Não dava mais para o Senhor cumprir o seu propósito através daquela primeira família caída. O Senhor precisava agora restaurar aquela família, redimir aquela família. E ali em miniatura, né, em tipo, o Senhor vai e mata o animalzinho, deve ter sido um cordeiro, eu imagino, na minha cabeça, eu imagino, na minha imaginação, mas que houve derramamento de sangue. E fez peles, né, com as peles dos animais, fez vestimentas para o homem, cobrindo a nudez deles, ou seja, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como diz, era uma miniatura, era o evangelho ali já sendo colocado embrionariamente. Mas Deus teve que vir, né, e intervir agora, até chegar à plenitude dos tempos, quando o Senhor Jesus veio. E através do Senhor Jesus foi novamente criada uma família de Deus. E essa família de Deus vai cumprir aquele propósito original de Deus, de reinar, de governar, de ter domínio. É a igreja. Mas é a família de Deus. Mas lá no princípio, Deus queria fazer com aquela primeira família, através dela, Adão e Eva.
mas entrou o pecado. Quando nós olhamos então para o propósito de Deus, irmãos, nós podemos entender que ainda que a nossa cooperação seja pequena, mas a nossa família, em primeiro lugar, se nós somos redimidos pelo Senhor, nós somos colocados de novo dentro desse propósito de Deus. E aqui agora, como famílias, nós podemos agora servir ao Senhor. Ter o senhorio do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, para servirmos o Senhor. Mas chegará um dia que esta família, que não é só a nossa família salva por Jesus, mas todas as pessoas da terra salvas e que são a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, vão estar lá reinando com Ele. Mas há um propósito de Deus para a família. E se pegarmos de uma maneira pequena ainda, que seja só para a nossa família, qual é o propósito? Que possamos, como diz a palavra, reinar em vida com o Senhor Jesus. Servir ao Senhor Jesus. Como Josué entendeu essa realidade. Ele chegou para o povo num certo momento e falou: olha, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É esse o desejo do coração de Deus. Que a nossa família seja ganha para servir ao Senhor. Deus comprou, né, a cada um de nós com alto preço, para nos tornar participantes da nova família dele. Porque a primeira família caiu. Aquela família que encheria a terra, se multiplicaria e trairia no propósito de Deus, falhou. Mas através da igreja, Deus vai fazer tudo aquilo novamente, por causa da obra de Jesus. Então, há um propósito para as famílias, que no fundo, né, remete para aquele grande propósito com a família de Deus, a família, né, que é a igreja, que é a noiva também do Senhor Jesus. E como que aconteceu essa queda, irmãos? Se nós olharmos lá para o início, sabe? O Espírito de Deus pode trazer muita luz ao nosso coração com relação a entendermos o que provocou aquela queda. Vocês conhecem a história, né? Só tentando lembrar um pouquinho como foi. Talvez os mais novos, os mais jovens, talvez não leram com atenção. Mas está lá, né? No capítulo 2 e no capítulo 3 de Gênesis, vai explicar para a gente como é que aquelas coisas foram acontecendo aos poucos. E principalmente, ali vai mostrar como que se deu o início da queda. Todos conhecem a história e sabem que Eva foi tentada pela serpente, que é Satanás, e então ela cedeu àquela tentação. Só que, como é que começou a entrar essa queda nessa primeira família? A primeira coisa que a gente começa a observar, né, é que Eva estava lá conversando com a serpente, sozinha. Houve alguma situação em que os dois, marido e mulher, não estavam juntos naquele momento. Não estavam em comunhão. E houve ali uma independência da mulher em estar naquela situação. E foi apresentado a ela, Satanás apresentou alguns argumentos para ela. E ali então ela cedeu. E a palavra de Deus interpreta, né, lá na frente no Novo Testamento. Paulo vai dizer: olha, a mulher foi enganada. Ela foi enganada ali pela serpente. E o caminho que Satanás usou com a mulher é aquele que João nos diz, né? Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Olha essa árvore, né? Quando você comer, você vai ter os olhos abertos, você vai ser como Deus, você vai saber as coisas. E ela então foi enganada e entrou, né, naquela onda da serpente e comeu. Então o caminho, irmãos, começou na independência, sabe? Esse não era o propósito de Deus quando criou o homem e a mulher. Né? Quando nós lemos o Novo Testamento, sabemos, né, que os dois têm que estar em harmonia, marido e mulher,
tem que estar em unidade, que o marido ele é o cabeça, né, do lar. E ela deveria, né, isso é imaginação, tá, irmãos? Lá não está escrito na Bíblia, né? Mas ela deveria, quando lá solicitada a fazer aquilo, comer daquele árvore, aquela sugestão que ela recebeu, ela devia consultar do seu esposo. Estaria guardada, porque a palavra de Deus diz que Adão ele não foi enganado, ele não seria enganado por aquela situação. Adão, ele pecou deliberadamente. Ele desobedeceu deliberadamente, sabendo que estava errado. Mas se a mulher tivesse ido lá consultar o seu marido, tá bom, dá um tempo aí, eu vou falar com meu marido. Talvez a história teria sido outra, né, irmãos? São princípios básicos, né, de um casal que foi quebrado. Adão, ele simplesmente preferiu a palavra da mulher do que a palavra de Deus. Quantas vezes é assim no casamento, né? E quando isso acontece, irmãos, realmente vem ruínas por aí. Quando preferimos a palavra do cônjuge à palavra de Deus, né? Ruínas. Lá, então, naquela primeira família, irmãos, né? Como é que foi a queda? Tem alguns pontos ali muito, assim, sabe, importantes de observarmos. Foi entrando, né, a queda. Quando a gente lê o Novo Testamento, a palavra de Deus, por exemplo, diz que o que nós devemos fazer com o diabo, irmãos? Alguém me lembra aí? Ah, não é ficar batendo papo com ele, não? Não é ficar dando ouvidos às tentações que vêm à sua mente, não? Claro que não, irmãos. O princípio é resistir, é não. Afasta de mim, Satanás. Mas ali, né? Fica dando ouvidos, né? O enganador vem. E é assim na nossa vida ainda hoje, irmãos. Se fizermos isso, sabe o que vai acontecer no final? É que você vai acabar cedendo. Uma tentação, por exemplo, os pensamentos maus se vêm à sua mente, às vezes Satanás lança dardos inflamados, você nem está querendo pensar naquilo, mas vem. Tchum. Seja um pensamento mau, impuro, ou pensamento de morte, pensamento que for. Você não está querendo pensar naquilo, mas veio. Às vezes você está até mesmo em oração, e vem pensamentos maus quando você está orando. Você, meu Deus, eu sou muito pecador, meu Deus. Irmãos, às vezes são dardos inflamados do maligno. O que você tem que fazer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então há muitos princípios quebrados ali que trouxeram queda para aquela família. E isso se repete até hoje, né? Aquilo é um protótipo, um exemplo, um anti-exemplo para nós. Olharmos aquilo ali, se nós fizermos aquelas coisas, também vai acontecer, né? Mas eu estou só querendo falar isso para mostrar, irmãos, que a primeira família, ela fracassou, né? Essa primeira família, ela não obteve êxito porque desobedeceram aquilo que Deus tinha estabelecido. Esse era o ponto. O Senhor tinha um propósito para aquela família, mas houve uma queda terrível. E é muito interessante, irmãos, que há alguns princípios que nós aprendemos nessa queda também. Quando, por exemplo, ali no livro, né, de Romanos, Paulo está falando sobre o pecado que entrou na raça, a interpretação do Espírito Santo foi totalmente diferente do que parece que na prática aconteceu lá. Na prática foi o quê? Eva pecou. Eva depois foi enganada, né, pecou, deu o fruto para Adão, Adão comeu. E vocês lembram lá que ninguém assumiu a responsabilidade, né? Adão, ele se atreveu a dizer para Deus que Deus era culpado. Vocês lembram disso? Ele não falou diretamente, mas quando ele respondeu para você, ele falou, olha, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Então, quer dizer, Deus foi culpado de ter dado a mulher para Adão. Se Deus não tivesse dado a mulher, Adão não tinha pecado. Eva, olha, a serpente me enganou.
Então, ninguém assumiu, né? Mas voltando, quando o Espírito Santo faz a interpretação desse fato, quem foi que Deus, o Espírito Santo, responsabilizou pela queda da família? Vocês se lembram? Romanos diz, por quem foi que o pecado entrou? E dá nome. Ele não fala, através da primeira família, ou através do primeiro casal, entrou pecado no mundo. Não foi. Qual o nome que está dado lá, irmãos? Os varões aí, me ajudem. Adão, o homem. Ainda que tenha sido Eva, mas Deus colocou a responsabilidade, a interpretação do Espírito Santo sobre o cabeça do lar, sobre Adão. Veja, irmãos, então como que a queda, né, aconteceu nessa primeira família. E a partir daí, tantas desgraças, tantos cardos e abrolhos foram surgindo na vida das famílias. Irmãos, sendo muito real, a primeira família, poderia talvez dar um tempinho, mas a primeira família, sabe o que ela enfrentou? Um irmão assassinando o outro. Estão lembrados da história? Irmãos, a primeira família. A primeira família. Por quê? Porque o pecado tinha entrado. Se entrou o pecado, irmãos, vem desgraças por aí. Mas essa primeira família já experimentou esse dissabor de um irmão, por inveja, matar o outro. E seguir um caminho, né, terrível, o caminho de Caim. A Bíblia depois fala do caminho de Caim. Então, quando nós olhamos para esses quadros, qual a esperança que nós vamos ter para nós e para a nossa família? Devemos ter toda a esperança, porque agora nós temos o Senhor. Embora caídos, mas agora nós temos o Senhor, que é o nosso auxílio. Mas depois da queda, irmãos, da primeira família já aconteceu coisas terríveis. Um irmão matou o outro. E nós conhecemos aquela história. Se você ler ali as famílias que vão falando o nome delas, a linhagem de Caim, então, é terrível. Foi uma linhagem perversa. Lameque, da linhagem de Caim, diz que ele tomou para si 2 mulheres. Ele começou com a poligamia. Zilá e Ada. E ele então vai contar para suas esposas que ele matou alguém. E como é que ele faz isso? De uma maneira artística. Ele escreve um poema. Se você ler aquilo lá no hebraico, quando ele vai contar aquilo para as esposas, é um poema. Ele ainda, para falar a sua maldade, ele descreve essa maldade em poesia. E dali surgiram nessa família de Lameque, os filhos dele, né, foram pessoas valorosas aos olhos humanos. Desenvolveram lavoura, desenvolveram me fugiu o nome, os instrumentos de música, cobre. Foram pessoas que tiveram sucesso nesse mundo, né, das coisas terrenas. Mas não teve nada que fosse lembrado deles diante de Deus. Não fala nem que eles viveram, qual o tempo que eles viveram, quantos anos eles tiveram. Não tiveram nada registrado na presença de Deus. Até que chegou, irmãos, na 10ª geração, desde Adão até chegar a Noé. O que aconteceu ali? Olha que coisa terrível que foi acontecendo com as famílias por causa da queda. A Bíblia, o Senhor fala que Deus se arrependeu de ter feito aquela geração. E Deus falou, o coração do homem é mau, continuamente mau. E Deus teve que vir e intervir. Irmãos, a coisa assim ficou insuportável para o Senhor. Ficou insuportável, terrível. Toda aquela geração
Toda aquela geração na época de Noé foi destruída. Agora é interessante que mesmo diante de toda aquela geração, mesmo, olha só, irmãos, mesmo a linhagem de Sete, a linhagem de Sete, se você ler lá com cuidado, você vai ver que foi ali que eles começaram a temer o Senhor. Mas mesmo aquela linhagem de Sete, chegou ali na época de Noé, toda ela foi destruída. Não ficou ninguém, a não ser Noé. Mas graças a Deus, que Deus preservou a semente, né, da raça humana ali. E em Gênesis capítulo 6, se você quiser ler aí comigo, né, acompanhar, olha o que diz a respeito dessa situação. Gênesis 6, a partir do 5. Viu o Senhor a maldade do homem, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora, graças a Deus aqui, preste atenção, que coisa maravilhosa. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Graças a Deus que uma família nessa terra foi suficiente para Deus, sabe, fazer juízo, mas manteve a raça. Porque uma família estava dentro da vontade de Deus, irmãos. Uma família. Às vezes o Senhor quer realizar várias coisas, mas Ele não encontra alguém disposto. Às vezes o Senhor tem coisas grandes para realizar, ou às vezes Deus está querendo deixar de exercer juízo sobre algum lugar, sobre alguma cidade, mas Ele não encontra ninguém. Ele disse até isso lá ao profeta: eu quero destruir, eu vou destruir essa terra, mas eu não queria, mas eu não achei ninguém que se colocasse na brecha entre eu e essa terra. Então eu vou destruir. Vou exercer juízo. Se Deus tivesse encontrado um intercessor, Ele não teria exercido juízo. E graças a Deus, Deus encontrou aqui uma família. Talvez seja a sua família que Deus quer usar para fazer algo, para evitar uma catástrofe. Entendem, irmãos? Se você tem essa consciência, eu quero que a minha família encontre graça aos olhos de Deus. Talvez Deus vai fazer coisas grandiosas, Deus vai, sabe, desviar o juízo dele sobre outras famílias ao seu redor, sobre outros irmãos, mas porque a sua família achou graça aos olhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Noé achou graça diante do Senhor. Eu acho maravilhoso isso aqui. Noé viveu não sei se é 930 anos, eu não lembro agora, 900 e alguma coisa. Poucos anos, né, irmãos? Pouquinhos. Mas olha só, como é que o Espírito Santo registrou a história de Noé, os 900 anos dele. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Olha que biografia. Um homem que viveu 900 anos, o Espírito Santo só registrou isso aqui dele. Essa é a história que o Espírito Santo escreveu dele. Né? A gente, às vezes, eu gosto de ler biografias. Né? Às vezes tem uns livros desse tamanho aqui, tem alguns que eu nem consegui ler ainda. Sobre a vida de uma pessoa, um tijolão assim. Mas aqui o Espírito Santo só fez isso. Olha, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Onde? Entre os seus contemporâneos, entre a sua geração. No tempo que ele viveu, ele era aquela pessoa que tinha um testemunho diante de Deus e dos homens. E porque ele tinha um testemunho diante de Deus e dos homens, o que aconteceu, irmãos?
A raça humana foi preservada, em primeiro lugar. Mas segundo, Deus salvou a sua família. Deus mandou Noé fazer aquela arca. Os mais jovens aí, quantos anos foram que ele demorou? Quem sabe aí? O velho não dá cola não, e os velhos não colam, os jovens. Quantos anos, jovens? Quase isso, um pouquinho mais. 120. Mas você já está, né? É sempre os jovens. 120 anos. E o que ele fez durante 120 anos, além de construir a arca, ele fez alguma coisa que a palavra do Senhor vai dizer lá para a gente no Novo Testamento. Que ele era o quê? Pregador da justiça. Ele estava construindo a arca, mas ele ficou pregando enquanto estava construindo a arca. Ele pregava que viria o juízo de Deus. Ele estava fazendo aquela arca para que a família dele fosse salva. Quantos creram nessa pregação? Parece que nenhum, né? Porque só ele entrou na arca. Esse foi um pregador sem sucesso nenhum, né, no nosso ponto de vista, né? Mas, irmãos, ele achou graça, e ele pregou, e a sua família creu, os seus filhos creram e também, né, as mulheres dos seus filhos. E por isso eles entraram na arca, que é um tipo de Cristo. E foram escondidos ali na arca e foram salvos daquela geração, daquele juízo de Deus. Deus, quando salvou, viu Noé, mas Deus não quer salvar só Noé, Deus quer salvar a família do Noé. Aí que entra, sabe, irmãos, aquilo que é maravilhoso da graça de Deus. Porque apesar dessa história triste da raça humana, das famílias como até hoje nós sofremos, né? E temos esses problemas. Mas o primeiro ponto básico, sabe? Deus quer salvar as famílias. Nós estamos às vezes muito preocupados, como é que o marido é o papel do marido, como é que é a esposa, aí tem aquelas discussões, e todas as reuniões é assim, né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, a gente vai colocar uma caixinha em algum lugar aí, que eu não sei onde, Deildo. Ah, já está lá? Ó, já está ali, já está falando, eu estou atrasado aqui. Então, as suas perguntas, pode colocar lá, qualquer pergunta, não fique com medo de perguntar não. É melhor no papel, porque você não vai ficar sem jeito, ninguém vai saber que foi você que perguntou, você coloca lá, e a gente, né, alguns irmãos depois, nós vamos ver se a gente consegue responder para ajudá-los. Mas, como eu estava fazendo, às vezes uma das perguntas a gente fica muito preocupado, né? Os papéis do marido, os papéis da esposa, aí tem lá, não, mas é isso mesmo, a mulher tem que... Ficamos preocupados com tantas coisinhas, mas o básico lá ainda não está resolvido, que é a salvação da nossa família. Porque é a partir da salvação da nossa casa, irmãos, que as coisas podem ser estruturadas de acordo com a vontade do Senhor. Se a mulher creu no Senhor Jesus, mas o marido dela ainda é incrédulo, não vai ter como, né? Ainda servir o Senhor de maneira plena na casa. Então, o primeiro ponto agora é ela, sabe, ir diante de Deus e ver o que o Senhor diz para ela com relação à salvação da sua casa e crer no que o Senhor diz e ter a casa dela salva. Então aqui, irmãos, esse é o primeiro ponto, né? Deus sempre está olhando, não para indivíduos assim, sabe, mas o propósito de Deus está na família. Vários exemplos nas Escrituras. E este aqui, por causa de um homem, Deus abençoou a raça humana. Deus não, sabe, acabou com a raça humana e Deus salvou a família dele. Não foi só ele, foi a família dele. Graças a Deus por isso. Então, assim, este é o coração de Deus. Quando nós olhamos alguns exemplos na Bíblia, a gente vê com muita clareza que Deus tem no coração dele a família. Ele salva uma pessoa, sabe? Ele chama alguém. Aquela pessoa crê no Senhor, ela se converte, mas
o Senhor tem o coração de que através dela seja a família dela ganha também. Isso não é só uma possibilidade, não, irmãos. Isso é uma realidade em Cristo. Essa é a vontade do Senhor. E nós deveríamos assumir essa realidade pela fé e caminharmos de acordo com essa realidade. Quando nós olhamos alguns exemplos, muito ilustrativo para nós. Lembra daquela mulher chamada Raabe? Quando o povo do Senhor do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles chegaram lá naquela terra, para possuir aquela terra, debaixo, do governo de Josué, eles foram naquela cidade, mandaram os espias naquela cidade, Jericó, e quando chegaram lá, aquela mulher, Raabe, ela acolheu os espias e escondeu. E ela faz essa declaração: eu sei que o Senhor é com vocês e que veio o terror de Deus, sobre nós. Eu sei que Deus abriu o mar. Ela deu testemunho, ela creu no Senhor. E por isso ela fez aquilo com os espias e falou: agora eu quero que vocês jurem, que vocês me prometam que não vão destruir nem a mim e nem a casa dos meus pais. E eles assim prometeram. E eles falaram: então coloca esse cordão vermelho aqui, símbolo, do sangue, do Senhor, símbolo do sangue do Cordeiro. E o que aconteceu? O Senhor cumpriu aquilo, irmãos. Raabe era prostituta, mas creu no Senhor e foi salvo. E está dizendo lá, se você ler com cuidado, diz que todos os que ficaram dentro da casa foram preservados, a família inteira, não era só os pais, eram os irmãos e os outros. Isso é uma figura para nós, irmãos, hoje na nova aliança, que da mesma forma Deus procede. Se você crê no Senhor, é você e a sua casa. Quando Paulo foi pregar o evangelho em Filipos, havia uma mulher ali, Lídia. Cadê a Lídia? Lídia, está ali, charada Lídia. O que aconteceu na salvação da Lídia? Lembram? Tem Atos 16, 14 e 15. Eu vou ler para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Agora preste atenção, olha que coisa gloriosa aqui. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Irmãos, precisamos crer nisto. Quando o Senhor salva alguém, é para salvar ele e a casa dele. Ainda que possa demorar um tempo, não pode ser tão rápido como foi aqui no caso de Lídia, mas o Senhor vai salvar, irmãos. Foi batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, o Senhor salvou Lídia, mas também salvou a sua casa. Cornélio, lembra de Cornélio? Ele teve aquela visão, mandou chamar Pedro, Pedro foi lá, pregou o evangelho, e quando Pedro está no meio do sermão dele, o que aconteceu? Veio o Espírito Santo sobre eles, falaram línguas, profetizaram, foram salvos. Quem que estava lá na casa do Cornélio, irmãos? Quem? Alguém me ajude. Hoje eu estou dando prova de vestibular. Quem que vocês imaginam que estava lá, na casa dele? Família dele, pelo menos, Mas ele diz lá, ele foi esperto. Esperto entre aspas, no bom sentido. O que ele fez? Ele convidou todos os seus parentes, e diz lá, e os seus amigos íntimos. Colocou debaixo da sua casa. E agora o Senhor ia salvar Cornélio, mas como ele chamou todos, aqueles que estavam lá, todos foram beneficiados e receberam o dom do Espírito Santo. Todos creram no Senhor, irmãos. Os amigos íntimos, inclusive. Por quê? Porque a fé do coração dele alcançava os amigos íntimos.
Se a sua fé não alcança o seu vizinho, não vai ser salvo mesmo. Se a sua fé alcança, ele vai ser. O carcereiro, que é o trecho, né, o versículo que nós todos conhecemos. Depois que Paulo e Silas estavam presos, estavam louvando, veio aquele tremor, as cadeias de todos se abriram, as portas se abriram, e aquele carcereiro ia suicidar, e Paulo falou, não faça nada, nenhum mal, todos estamos aqui. E ele fica chocado com aquilo, né, impactado com aquela realidade da presença de Deus. E ele pergunta, o que é que eu devo fazer para ser salvo? A resposta, crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Vamos repetir? Será salvo tu e a tua casa. E o que aconteceu com ele, com o carcereiro? Ele foi salvo? Foi? Foi. E quem mais? A sua casa, irmãos. Olha só o que diz. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro agora está cuidando de Paulo e Silas, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, nem esperou para a semana que vem, não, nem para outro dia. A seguir, imediatamente, foi ele batizado, Cornélio, desculpa, o carcereiro, e todos os seus. Talvez até tivesse criado lá, empregado, mas a família dele com certeza estava lá. A família dele com certeza. Irmãos, o que eu gostaria de enfatizar nessa primeira fala minha nessa noite é que o ponto básico é que as famílias caíram. Nós caímos, nós nos tornamos pecadores, afastados de Deus. Mas o propósito de Deus não mudou para a família. E por isso Ele mandou o Senhor Jesus Cristo para a redenção, para a remissão, para perdão dos nossos pecados e para todo aquele que ouve o Evangelho seja nascido de novo e colocado na família de Deus. E enquanto nós estamos nessa terra, Deus também nos deu o privilégio de termos uma família. E se temos a nossa família e fomos salvos pelo Senhor, aqui é o básico, Deus quer salvar a família. Então, antes de falarmos qualquer coisa dos papéis de cada um no casamento, de cada um na família, de como criar filhos, de como isso e como aquilo, irmãos, esse é o primeiro ponto para abraçarmos pela fé de todo o nosso coração que Deus quer salvar a nossa família. Então eu gostaria de encorajar que cada um de nós tivesse isso bem guardado no coração e exercesse fé nesta realidade. É da vontade de Deus salvar a família. Na realidade, indo mais longe, Deus tem vontade de salvar não é só a sua família, não. Quem Deus quer salvar? A palavra de Deus diz, né? Em Tito, diz assim, ó, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que algumas pessoas, é assim que está escrito? Não, irmãos. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você crê nisso? Essa é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a sua. É a palavra de Deus. Ela que está dizendo que Deus quer que todos sejam salvos. E ela que está dizendo que se você crê no Senhor, você será salvo e a tua casa também. Você crê nisso? Por favor, então, aproprie-se disso pela fé. Esse é o primeiro ponto, se nós estamos querendo falar sobre família, irmãos. Isso é o mais importante de todas as coisas. Porque tudo vai passar, os nossos relacionamentos aqui nessa terra, se nosso filho está tratando bem a gente ou não, se nós estamos educando bem ou não, se nossa esposa nos trata bem ou não, se o marido trata bem ou não. Mas vida eterna, não. Não passa.
Irmãos, esse é o ponto, sabe, inicial sobre família. Que Deus quer salvar a família para que essa família junto sirva ao Senhor. E você não pode dar descanso ao Senhor até que os seus filhos sejam salvos, ou até que seus pais sejam salvos, até que seus irmãos sejam salvos. Você não pode. Você tem que, pela fé, se apropriar dessa verdade de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nada, irmãos, que Deus nos prometeu. Aliás, nada não, eu não me lembro, mas então não vou falar nada. Mas, vou dizer assim, a maioria das coisas, talvez seja tudo, mas a maioria das coisas que Deus nos prometeu, nós precisamos nos apropriar da promessa dele pela fé. Nada é automático. Pela fé. Lembra de Josué, quando ele foi tomar posse daquela terra, entrar na terra prometida, o que Deus falou com ele? Deus falou, todo lugar que a planta do vosso pé pisar, eu vou-lo tenho dado. Deus já deu, mas ele tem que pisar, ele tem que ir lá e tomar posse. É assim as coisas espirituais, são assim as coisas espirituais. Você e eu precisamos, pela fé, nos apropriarmos daquilo que Deus nos deu. E essa questão da família, Deus nos deu, irmãos. E quanto mais a sua fé, sabe, for crescendo, você vai, sabe, aumentando aí aqueles que você quer que o Senhor salve junto com você. Cornélio foi muito sábio, ele não só chamou os seus, não, ele chamou os amigos íntimos. E todos entraram naquela bênção de Deus. Sabe, irmãos, ore, sabe, batalhe diante do Senhor, até você ver a sua família salva. Não aceite que seu filho não creia no Senhor, não aceite que seus pais não creiam no Senhor, não aceite que seus irmãos não creiam no Senhor. Se você é filho de Deus, você pode, pela fé, sabe, reivindicar do Senhor, com toda a humildade, Senhor, tu prometeste, agora eu quero que o Senhor cumpra, Senhor, estou esperando, Senhor. Irmãos, há uma oração, essa eu posso garantir para você, que Deus não tem como não te responder, é você orar pela salvação de uma pessoa, e muito mais agora da sua família. Deixa eu provar isso para você, só para aqueles que querem um verso da Bíblia. Não, também prova isso pela Bíblia, irmão Bíblia. Me fala isso. 1 João 5,14. Lá diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele. Preste bem atenção. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que Ele vai fazer? Ele nos ouve. Então, guarde bem. Se você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, está dizendo aqui que Ele vai fazer o quê? Vai te ouvir. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Compreenderam, irmãos? Se você orar de acordo com a vontade de Deus, o que vai acontecer? Desculpa, que eu estou sendo assim até infantil, como se fosse um jardim da infância aqui, mas irmãos, isso aqui é tão fundamental que nós precisamos nos apegar a isto. Isso não pode escapar de nós, irmãos. Isso aqui é vida eterna para a sua família. Não pode deixar escapar. Então, se você orar pedindo a Deus segundo a vontade dEle, está dizendo aqui que Ele vai responder, é certo. É certo. E eu pergunto, é da vontade de Deus salvar os membros da sua família, irmãos? É da vontade do Senhor? Você crê nisso? Então, quando você orar da próxima vez, creia de todo o coração que o Senhor vai te responder. Não duvide mais. Não fique desesperançoso. Pode estar demorando, mas não se desespere. Saiba que o Senhor vai fazer isto. E por que eu sei que é da vontade de Deus?
que salve a sua família. Nós lemos um verso, eu vou ler de novo. Diz assim, Tito 2, 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Sua família faz parte disso aqui? Todos os homens sejam salvos? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmãos, quando nós falamos em família, o primeiro ponto para mim, que está no meu coração, irmãos, é que a nossa família seja uma família salva pelo Senhor Jesus Cristo. Que a nossa família inteiramente creia no Senhor. Vai ter muitas coisas para consertar na nossa família, porque a nossa família, irmãos, não é perfeita e nenhuma família na terra é perfeita. Nós mostramos isso aqui na palavra do Senhor. Se o Senhor permitir, eu quero depois estar dando alguns exemplos de famílias na Bíblia. Nós vamos ver que as famílias não são perfeitas e todas elas tiveram muitos problemas. Mas nós temos agora o Senhor do nosso lado, nós temos a graça de Deus, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos fortalecer, para irmos em frente. Mas o ponto básico é que todos sejam salvos, sejam servos de Deus. Esse é um ponto básico. Eu queria encorajá-los, sabe, irmãos, que a partir de agora, se você não tem esse compromisso, que você tenha esse compromisso de reivindicar pela fé a salvação da sua família. O que eu quero reivindicar? Não é que você vai lá dizer para Deus, eu determino que o Senhor salve minha família. Não é isso, né, irmãos? Mas é aquela atitude, por exemplo, como Jacó teve quando ele estava lutando ali com o homem, e de repente ele percebeu que aquele homem era maior do que ele, que aquele homem podia abençoar, e viu que aquele homem era o Senhor. E o que ele disse para o Senhor? Lembram? Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Ele se agarrou ao Senhor. O Senhor não pode enquanto o Senhor não me abençoar. Lutou com Deus e prevaleceu, diz a palavra. Mas como é que ele lutou? Às vezes a gente acha que é assim, como hoje as pessoas estão ensinando aí, né? Determina, você é o tal, né? Você é o cabeça, né? Você não é cauda. Determina, irmãos, Deus não é nosso servo. Mas quando você lê lá no profeta, diz assim, que ele lutou e prevaleceu, mas como é que foi? Que ele rogou mercê e chorou diante do Senhor. O profeta vai falar para a gente como é que foi essa luta. Foi no choro diante de Deus, se humilhou, se quebrantou diante do Senhor. Então, irmãos, começa aqui, por favor. Fique preocupado com muitas coisas, como é que eu sei isso, como é que eu faço aquilo. Né, a gente gosta, né, de pegar uns livros, né, 10 passos de sucesso para a nossa família. Irmãos, é bom, tá, leia, talvez vai ter proveito. Mas começa aqui, nesse ponto, eu quero que a minha família seja de Deus. Eu quero que a minha família seja do Senhor. Isso aqui já começa a quebrar um monte de problemas. Quando os filhos se convertem ao Senhor, já muda o quadro de muitas coisas, irmãos. Esse é o pontapé inicial. Eu posso imaginar que, né, num ambiente como esse, tem muitos aqui que talvez ainda tenham membros da família que não são cristãos, não é verdade? Você está orando talvez pelos seus filhos, orando pelo cônjuge, ou o filho, né, que já creu no Senhor, foi o primeiro e quer orar pelos pais, pelos irmãos. Eu queria encorajar que você começasse hoje, sabe, pedindo ao Senhor para salvar a sua família. E, sabe, irmãos, Deus vai fazer algo maravilhoso, como Ele promete. Fique firme, persevere em oração. Batei, batei. O que vai acontecer se batermos? Vai abrir. O que vai acontecer se buscarmos? Vamos achar. Então o Senhor, Ele quer nos ouvir nisto. Ele é o mais interessado da nossa família. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
te agradecemos pela redenção que nós temos em Ti. Pelo Teu Filho a quem Tu enviaste, Senhor, para resgatar-nos, Senhor, de toda maldição, Senhor, das trevas, do pecado. Estávamos, Senhor, afastados de Ti, mas o Senhor nos amou com amor eterno e nos deu a salvação em Cristo Jesus. E bendito seja o Teu nome, Senhor. Em salvar-nos, o Senhor quer salvar a nossa família, Senhor. Ó Senhor, e permita, Senhor, vermos a Tua grandeza em salvar todos os membros da nossa família, Senhor. E, Senhor, oramos para que Tu possas fazer, Senhor, hoje aqui entre nós, Senhor, algo maravilhoso, ó Deus. Que o Senhor encha o coração de cada um dos meus irmãos aqui de fé, Senhor, para orarem nessa direção a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor está pronto para nos ouvir, Senhor. Porque de maneira nenhuma o Senhor nega a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é verdadeira, Senhor, absolutamente verdadeira. E nós oramos para que o Senhor cumpra esta palavra, Senhor, sobre salvação da nossa casa, cada um de nós aqui, Senhor, plenamente, Senhor. Senhor, oramos pelos filhos que ainda não creem em Ti, para que creiam no Senhor, ó Deus, para que sejam servos do Senhor. Os apresentamos diante de Ti, Senhor. Oramos pelos cônjuges que ainda não creem em Ti, Senhor, para que o Senhor também os salve, ó Deus. Para que haja, Senhor, unidade no casamento, para que haja glória no Teu nome, Senhor, para que as famílias sejam realmente famílias que servem o Teu nome, Senhor. Oramos aqui, Senhor, por todas as famílias representadas. Pedimos a Tua intervenção, Senhor, que hoje mesmo, Senhor, se alguém dos jovens aqui, Senhor, que não ainda tem experiência de novo nascimento, nós oramos para que venha o quebrantamento do Senhor agora, que venha o arrependimento agora, Senhor, que Teu Espírito faça a Tua obra agora, Senhor, que Tu salve, Senhor, as pessoas aqui agora, Senhor. Ó, Senhor, não pedimos que não seja amanhã, seja agora, Senhor. Tu podes fazer todas as coisas. Oramos pelos nossos filhos, pelos filhos que estão aqui nesse lugar, Senhor. Por aqueles que ainda não têm ainda uma experiência, Senhor, de novo nascimento, porque são novos ainda, Senhor, ou então porque já são velhos, mas que não decidiram, ou porque, Senhor, ainda de fato estão enganados na religiosidade, mas nós pedimos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, que haja libertação, Senhor, que os olhos do entendimento sejam abertos agora, Senhor. Pedimos no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que caia, Senhor, o Teu Espírito sobre todos e derrame o dom do Teu Espírito, Senhor, e convença e faça a Tua obra, Senhor. E daremos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Pedimos isso a Ti. Opere poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Esteja em oração, irmãos, um minutinho. Ore por você, pela sua família, nesse sentido.